Meu querido irmão, minha querida irmã, em primeiro lugar, vamos fazer uma breve recordação daquilo que nós discutimos na vez passada, no 11º domingo do tempo comum. Você que faz o seu diário espiritual, volte às suas anotações. Nós dizíamos na semana passada que a vida cristã, ela é marcada fundamentalmente por dois momentos: o da experiência íntima com o Senhor, do encontro pessoal com Ele, com o qual nossa vida é impactada, e dizíamos que disso nasce um testemunho, ou seja, desta experiência espiritual com o Senhor, de intimidade, nasce a missão, que outra coisa não é que testemunhar ao mundo, às pessoas com as quais nós nos relacionamos, aquilo que dele nós experimentamos e conhecemos. É disso que fala o Evangelho de hoje, quando, por exemplo, no versículo 27, Mateus 10, 27, o Senhor nos diz: o que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, ou seja, o que experimentais no escondimento, na intimidade, proclamai sobre os telhados, testemunhai para todos. Hoje, o 12º domingo do tempo comum dá um passo além no nosso estudo da vez passada. É que deste testemunho nascem consequências. E hoje nós estamos estudando as consequências maléficas desse testemunho. Porque este testemunho que prestamos em nome do Senhor, ele provoca consequências, porque provoca reações. O mal reage todas as vezes que nós testemunhamos o Senhor. E o que o Senhor quer garantir para você e para mim é que, se nós enfrentamos consequências desse testemunho dado por causa de nosso amor para com Ele, a partir da intimidade que temos para com Ele, se nós enfrentamos estas consequências, Ele está conosco para nos dar a sua graça. Então vá comigo, abra sua Bíblia, seu aplicativo, no livro do profeta Jeremias. Ali, por exemplo, o próprio profeta diz: todos os meus amigos observavam minhas falhas, dizendo: talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e nos desforrar dele. Portanto, os meus amigos que arquitetam o mal contra mim, que não suportam o meu progresso na vida do Senhor, que diante do meu mínimo deslize vão me recordar de que sou pecador, de que sou indigno, de que não vale nada aquilo que tenho feito, o esforço que tenho realizado. Mas o próprio profeta se recorda e diz: mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Na mesma direção, voltando ao Evangelho, nos diz o próprio Senhor, Mateus 10, versículo 29, não se vendem pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, porque vós valeis mais do que muitos pardais. Meu querido e minha querida, o que o Senhor está nos dizendo hoje é que vale a pena nos mantermos firmes, mesmo quando o mal reage violentamente contra o testemunho que pretendemos prestar. Vale a pena nos mantermos firmes, vale a pena nos levantarmos novamente, não desistirmos desta experiência de intimidade com o Senhor e do testemunho que dela devemos prestar, porque é o Senhor quem nos sustenta neste testemunho. É o Senhor quem nos abre o coração para a experiência de intimidade e é Ele quem nos sustenta nesse testemunho. Basicamente, meu querido e minha querida, isto é o fundamental para o dia de hoje, para a noite de hoje. Mas eu gostaria, se você me permitir, utilizar-me um pouquinho mais do seu precioso tempo, de convidar você
a mergulhar na segunda leitura de hoje, até porque é um assunto do qual nós falamos pouco. Quando nós dizemos de que o mal reage diante do testemunho que nós prestamos, nós estamos tocando num problema bastante difícil de entender e de expor, o problema do mal. E nós o sentimos, nós sentimos as consequências da sua ação no mundo, na sociedade, ao nosso redor, em nós mesmos. E é um pouco isso que trata a leitura segunda. Pegue comigo aí na sua Bíblia, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Estamos a partir do versículo 12. Veja, existe uma espécie de mal que nós a alimentamos dentro do nosso coração. É uma escolha deliberada pelo mal que todos nós realizamos. E é isto que comumente nós chamamos de pecado. Pecamos quando? Quando deliberadamente nós optamos pelo mal. Quando deliberadamente nós comungamos do mal que está ao nosso redor. Nós consentimos com ele. Isto que nós chamamos comumente de pecado é, na verdade, um pecado pessoal. É aquele que você cometeu, que eu cometi de maneira deliberada. Porém, o texto está falando de uma espécie de pecado que antecede aquele pessoal. Então, vá comigo para o texto. Romanos 5,12. Diz o autor: irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Ou seja, está tratando aqui da figura de Adão. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Esta é a primeira informação. Ou seja, existe um pecado, existe uma falta cometida já lá na origem, naquele momento inicial. E esta falta, este pecado, ele não foi nos dado por Deus, mas ele é fruto da consequência do uso da liberdade. É o homem, é o primeiro homem que deliberadamente escolheu o mal. E por isso diz esse primeiro versículo: assim o pecado entrou no mundo por ele, por este homem. E do pecado à morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, porque de alguma forma misteriosa, a partir daquele homem, todos os seres humanos foram atingidos por este pecado. Veja que interessante. Ele está dizendo aqui de que existe um pecado que não é aquele pessoal, que não é aquele que você e eu deliberadamente cometemos, mas é um pecado que misteriosamente atinge todo ser humano. Basta ser humano para ser atingido por esta culpa. E é exatamente daí que nasce a expressão própria da doutrina cristã e católica, denominada o pecado original. O pecado original é este mal que assola, que entrou por meio do primeiro homem e que por meio dele atingiu, feriu a natureza humana. De maneira que basta ser homem, basta ser humano para sermos culpados, pecadores. E onde nós experimentamos isso? Na nossa própria natureza, na nossa própria experiência. Puxa, padre, eu vejo uma criança de colo tão bonitinha, tão inocente. Eu preciso dizer que ela está em pecado? Você, obviamente, vai dizer que ela não teve tempo ainda de cometer o pecado pessoal. E de fato ela não teve. Ela é inocente. Ela ainda não teve condição de deliberadamente escolher o mal. Mas é verdade que se você abandonar esta criança aos seus instintos naturais,
é verdade que ela se encaminha para a autodestruição. Porque nós trazemos em nós instintos egoístas, nós trazemos em nós alguma coisa que precisa ser corrigida. E claro, não podemos dizer que esta coisa que precisa ser corrigida vem do Senhor, porque Ele não nos criou assim. Se nós formos ao relato do homem e da mulher no paraíso, nós veremos que a Escritura diz que o Senhor passeava no jardim do Éden à brisa da tarde. E era assim que o homem e a mulher viam o Senhor. Portanto, nós não fomos criados na condição de pecado, mas, como diz a Bíblia, Romanos 5, misteriosamente, por este primeiro homem, por este primeiro ser humano, dado o uso da sua liberdade, a natureza humana foi ferida gravemente pelo pecado, de maneira que todo ser humano, quando concebido, é atingido por esta culpa. A isto a nossa doutrina chama de pecado original. E é por isso que tão somente nós nascemos, nós somos necessitados de salvação. Tão somente nós somos concebidos, nós necessitamos da graça do Senhor, necessitamos de salvação. E agora é por isso, e você vai entender, porque nós cristãos católicos batizamos as nossas crianças. Nós batizamos as nossas crianças, não é por uma proteção, eu vou lá para que ele seja protegido. Sim, também, mas fundamentalmente, nós batizamos as nossas crianças porque nós entendemos que basta que nós sejamos concebidos e nós já somos necessitados da salvação, porque existe uma culpa que nós carregamos, que todo ser humano carrega, e experimenta isso na própria vida. Então, diferentemente dos nossos irmãos separados, nós não esperamos a pessoa crescer para que então ela se decida pelo batismo. Não. Aliás, isso dizem os nossos irmãos separados e respeitamos a sua forma de entender a própria fé. Mas o absurdo às vezes é escutar isso de um católico, que tem lá a sua catequese rasa, superficial, ficou com aquela catequese recebida aos 9 anos de idade, nunca mais se aprofundou na sua fé, e hoje com um filho diz assim, não, eu não vou batizá-lo não, deixa ele escolher o que ele fará na vida adulta, quando ele for adulto ele procura, se ele quiser. Não, meu querido, não, minha querida, ele não tem condição de escolher isto lá na frente, porque ele necessita da salvação agora, diz a tua fé e a minha também. Assim como também você não vai dizer para o teu filho, olha, quando você crescer, você decide se você quer tomar banho ou não, fazer higiene ou não, porque isso é uma decisão tua. Assim como você também não diz ao seu filho e à sua filha que quando você crescer, você vai decidir se você vai à escola ou não, se você vai estudar ou não. Assim como você também não diz ao seu filho e à sua filha que quando você crescer você vai decidir se come de verdade ou se enche a barriga de porcaria. Existem coisas que são inegociáveis, elas são necessárias e dever do pai e da mãe alcançá-las para seus filhos. Claro, haverá a idade da maturidade que ele deverá confirmar ou não. Mas elas são necessárias, inegociáveis. Uma delas é o batismo. Porque é por meio dele que a graça do Senhor vem e perdoa esta culpa que marca toda a natureza humana. Portanto, ele é necessário para a salvação. E já que estamos falando disso, deixa eu ir um pouquinho adiante, porque a doutrina explica um pouquinho mais. Esta culpa original é apagada no batismo. Mas, como toda ferida grave sofrida por nós, ela pode ser curada. Mas é verdade que ali onde houve a ferida, fica sempre um lugar mais frágil. Ela foi plenamente curada, mas a gente toca ali naquela parte e a gente ficou fragilizado.
as consequências desse pecado original, a culpa é apagada no batismo, agora as consequências ficam. E mais uma vez, como a gente prova as consequências desse pecado original? Que elas vão nos acompanhar durante toda a vida. A consequência do pecado original, não a culpa é apagada ali no batismo, mas a consequência é aquela inclinação que todos nós possuímos para o mal. Sabe aquela inclinação que você sabe o que é certo, que eu sei o que é certo, mas existe aquela inclinação que fica me levando para o mal. A igreja dá a isso uma palavra, um palavrão grande, né? Chama-se concupiscência. É justamente essa inclinação. Os desenhos infantis, eles traduzem esta inclinação por aquela figura do capetinha que fica falando na cabeça da gente, né? Então, essa inclinação, ela não é um pecado. Ela sozinha não pode me levar ao pecado. Mas ela é uma inclinação. E se a gente tem inclinação, a gente fica inclinado a. Isto é a consequência do pecado original que vai nos acompanhar até o fim. Mas é por isso que o texto, e já me encaminho para o fim, nos traz uma boa notícia. Porque você pode dizer, padre, o senhor está me dando uma boa ou uma má notícia? Não, eu estou te dando uma boa notícia. Então veja que bonito. No versículo 15, Romanos 5,15. Mas isso, diz o autor, não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável àquela falta de Adão. Não. A transgressão de um só, de Adão, levou a multidão humana à morte. Mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido por meio de um só homem, Jesus Cristo. Foi por graça de Deus, este bem superior se derramou em abundância sobre todos. E esta é a boa notícia, de que nós não estamos entregues ao mal. Primeiro porque, pela graça do sacramento do batismo, esta culpa foi afastada, liberada de nós. Nós não somos mais culpados. Mas se o mal que nos atingiu possui sua consequência, esta inclinação, será a graça do Senhor, que derramada sobre a minha vida e o meu coração todos os dias, vai me manter firme. É claro que eu preciso me abrir a ela. E é por isso, e termino, que nós dissemos no início. O testemunho que nós prestamos desta intimidade, ele causa reações. O mal reage. E nós sentimos essas reações na nossa vida. Porém, o Senhor está dizendo para mim e para você, permaneça firme, meu querido. Permaneça firme, minha querida, porque a minha graça não te faltará. Testemunha, continua testemunhando, porque a minha graça não te faltará. Ele é fiel. E é isso que nós queremos pedir a Ele na noite de hoje. Nós queremos pedir esta compreensão. Em primeiro lugar, voltar a pedir o que nós começamos na semana passada. Senhor, dá-me a graça de crescer na intimidade contigo. Eu preciso, Senhor, crescer na intimidade contigo. Depois, a mesma graça que pedimos na semana passada, Senhor, me dá a graça de testemunhar o que eu conheço de Ti, de dizer aos outros como é bom viver contigo. E hoje, a graça que nós estamos sendo convidados a pedir é justamente essa. Senhor, se o meu testemunho acarreta algum sofrimento sobre mim, se o mal reage todas as vezes que eu testemunhar o que eu conheço de Ti, que a Tua graça, Senhor, me sustente nessa condição. É isso que estamos pedindo ao Senhor hoje. A graça que nos sustente no testemunho que devemos dar e na luta contra toda espécie de mal. Amém.